Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Boa tarde, o meu nome é Pedro Monteiro, sou uma coisinha pequenininha, coordenador de arte digital para as novas plataformas do Grupo Empresa. Assim, cartão de visita mais ou menos deste tamanho. Não, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, da parte do design, que vou coordenando as equipas, não minhas, mas das próprias redações, para as nossas aplicações tablet, e depois mais umas coisinhas como publicidade e marketing e afins. O que eu vos quero hoje falar, que é a área que me tem interessado francamente nos últimos tempos, é sobre narrativas de tecnologia e a forma como umas influenciam as outras e onde é que elas se cruzam, e essencialmente onde é que nós nos encontramos atualmente a nível mundial de mídia. Vamos começar por tentar perceber a importância das narrativas na nossa vida. Existem dois aspectos que são essenciais à sobrevivência da espécie humana, que é contar histórias e por outro lado, os avanços tecnológicos. E quando nós começamos a falar de misturar mídia e digital, eles encontram-se um bocadinho. Porquê é que contar histórias, porquê é que as narrativas são tão importantes para nós e tão inatas? Eu acho isto francamente interessante. Tenho procurado aprender mais sobre o assunto e vou lendo algumas coisas. Isto aqui não dá para ver, mas depois, se alguém tiver interesse em saber quais são os livros que eu estou, porque a fonte está muito pequenininha, eu posso ajudar estes livros que aconselho vivamente. Mas, de facto, as nossas vidas estão tão cheias de histórias que nós normalmente nem sequer damos por elas. Elas passam-nos aparentemente ao lado. Mas essas histórias são muito importantes e sempre foram muito importantes. Para além de nos permitirem criar as regras sobre as quais nós vivemos socialmente, as histórias são veículos de informação. Como este outro autor aqui avança, e informação é poder. Sempre foi, continua a ser. Ou seja, se vocês se lembrarem, a informação é poder. E sempre que a humanidade assistiu a algum avanço tecnológico, e nós associamos normalmente tecnologia a mecânica ou a digital, e não é verdade, ossos são avanços tecnológicos, a forma como nós contamos histórias adaptou-se a esses avanços tecnológicos. Ou seja, nós rapidamente, eu vou-vos levar aqui, cronologicamente tenho dúvidas se vou acertar ou não, mas tentei fazer o melhor, mas dar-vos alguns exemplos de pontos-chave de contar histórias na humanidade e olharmos um bocadinho para as tecnologias que o permitiu. Ou seja, de início temos desenhos nas grutas que habitávamos, muito conhecido, pinturas rupestres. Com a invenção da linguagem passámos a poder contar com oralidade. Através da oralidade nós contávamos histórias à volta das fogueiras e depois assistimos a um nível de massificação, se quisermos, de histórias através do teatro. A transmissão oral da informação tornou-se essencial e assim manteve-se durante uns milénios até nós inventarmos a escrita. A importância da invenção da escrita é essencial. Permitiu-nos, nós passamos a guardar a informação guardada conforme o autor a queria para passar às gerações futuras. Mais à frente, uma coisa que normalmente, mas aqui isto é quase em honra às ciências musicais, das quais eu fui aluno, é a notação musical. A notação musical foi essencial. A notação musical permitiu que as mesmas histórias fossem cantadas exatamente da maneira que tinham sido escritas e imaginadas em todas as igrejas do mundo ocidental, da Europa, essencialmente. E isso foi fundamental na criação dos ritos da igreja e da implementação da igreja. Pois, isto são saltos obviamente enormes, mas temos a impressão, e esse é provavelmente um dos feitos mais notáveis da humanidade. De repente estas histórias não só podiam ser espalhadas, tal como a invenção da escrita, mas podiam ser espalhadas por muito mais pessoas. A verdade é que a reforma da igreja, falando através da igreja, não teria sido possível sem a invenção da impressão.
foi francamente importante. Vários séculos avante, e nós temos a industrialização da impressão, que permite passar a criar jornais. Os jornais originalmente, as pessoas normalmente não sabem, eram cartas escritas com notícias longínquas dentro de empresas, ou seja, imaginem o Império Britânico, por exemplo, ou a Companhia das Índias, enviavam alguém que escrevia umas cartas com as notícias, as últimas notícias todas, algures no meio do mundo, que depois a carta voltava para trás, e aquilo era um journal. Daí essa nossa ideia. Depois a seguir, com a industrialização da impressão, nós começamos a fazer jornais diários, essencialmente. E esta foi, durante muito tempo, até aliás há muito pouco tempo atrás, a forma mais barata e a melhor de distribuir informação a um grande número de pessoas. Mais à frente, a invenção da fotografia permitiu começar a contar histórias visualmente da vida real, sem fabricação, pelo menos durante um período, o que também foi interessante para as artes plásticas, que permitiu irem para outros campos. O telégrafo tornou o mundo muito mais pequeno, as notícias globais passaram a viajar muito mais rapidamente. A oralidade também se massificou, pelo menos a sua distribuição, com não só a possibilidade de gravar sons, mas depois, mais à frente, a transmissão desses mesmos sons em ondas de rádio. A invenção do cinema. O cinema passou a contar em movimento as histórias como nós as vivemos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, pelo menos até depois começarem os efeitos especiais. Depois, uma área que é interessante, hoje em dia discute-se muito a questão da agregação das notícias ou não. A verdade é que a News Magazine, que é outro tipo de contar histórias, outro veículo de contar histórias importante, começou como um agregador de notícias. A Time Magazine começou sem criação própria de notícias. O que eles tinham era um número muito grande de jornalistas que agregavam o que de melhor se tinha passado naquela semana em vários jornais e punham tudo dentro de uma revista. Isto é interessante porque nós de vez em quando discutimos as coisas como que se passam hoje em dia como sendo assim, nunca tinham acontecido e assustam-nos muito, e como é que vai ser o futuro. As coisas normalmente repetem-se. A televisão, o maior meio de mass media, ou seja, as histórias via televisão chegaram a todo lado e transformaram o mundo, nunca mais foi o mesmo. A internet e os computadores, que não só permitiram uma distribuição francamente ampla de narrativas, como ajudou à invenção de inúmeros novos formatos, blogs, sites, redes sociais, jogos, por aí fora. Nós, no nosso curso, vamos falar muito sobre esta parte, isto começa a ser a parte que nos interessa, internet e computadores. E hoje estamos aqui, mobile. Carregamos connosco diariamente estes aparelhómetros, são computadores que andam connosco, estamos constantemente ligados, estamos constantemente a receber informação atual ao milésimo de segundo. E é aqui que me interessa particularmente como é que o que é que isto pode fazer pelas nossas narrativas. Mas temos que pensar também um bocadinho na tecnologia, e existem umas particularidades interessantes em relação aos avanços tecnológicos. Este senhor, isto é do Newton, um quote do Newton, e praticamente todos os avanços tecnológicos da humanidade foram atingidos sempre construindo em conhecimentos anteriores. Todos nós estamos diariamente apoiados em ombros de gigantes conforme utilizamos tecnologia, seja ela qual for. Nós, por exemplo, com a manipulação do ferro, conseguimos alguns feitos notáveis, além de espadas e afins, ferraduras. O que nos permitiu calçar cavalos e viajar mais longe, mais rapidamente. Atualmente não se vê muito bem, mas há umas inovações neste tipo de calçado, que foi uma coisa que eu achei piada, que são francamente diferentes, mas ao mesmo tempo nós vemos a influência do passado, do desenho do passado, não é? Da mesma forma, com o cavalo calçado e com a roda, nós inventámos os meios de transporte mais eficientes, levavam mais pessoas e por aí fora, mais confortáveis. Com a invenção do motor a vapor, melhorámos a forma de meio de transporte.
mas mais uma vez é visível a influência da carroça no desenho dos primeiros carros. Mas nós normalmente depois não ficamos por aqui, continuamos a sonhar, a reinventar conceitos, e agora daqui já não se vê bem a carroça. Estamos numa constante busca da perfeição, sonhando cada vez mais alto. Isto é um carro eletrónico, qualquer coisa, não sei, enfim. Mas há sempre um momento na inovação em que o antigo se tenta adaptar ao novo, antes de começarmos depois a sonhar mais alto. Há áreas cinzentas onde tanto o velho como o novo convivem, e que normalmente convivem de uma forma estranha. Ou seja, que é quando nós, no nosso caso, o que nos interessa, passa-se o mesmo nesta parte das narrativas e das tecnologias. Vamos ver como. Isto é um bocadinho grande para ler, mas basicamente as partes a bolo me interessam. Ou seja, no início da televisão, basicamente o que se fazia era filmavam-se os programas de rádio, não se sabia ainda muito bem o que fazer com televisão. Este autor diz que hoje em dia, e eu concordo, hoje em dia o que nós fazemos na internet é basicamente agarrar no que fazemos nos outros meios e pô-los na internet, sem ainda ter reinventado. Mas a verdade é que a coisa sempre foi assim. Nós podemos achar que isto é mais uma vez uma coisa atual, muito século XX, XXI, mas sempre foi assim. Ou seja, voltamos aqui ao nosso livro, feito à mão, em minuras, fantástico, e temos aqui uma fotografia de um dos primeiros livros a serem impressos. Este livro foi impresso. O que é de notar e que é giro é que eles, quando imprimiram, deixaram espaços brancos para posteriormente ser desenhado à mão capitulares. Ou seja, eles foram... E a verdade é que era isto que nós sabíamos na altura. Ou seja, okay, nova tecnologia, vamos imprimir, mas havia uma necessidade de ter minuras, de continuar a ter capitulares, não se conseguiam imprimir, por isso deixavam-se espaços para pôr à mão. É um espelho do que nós conhecíamos à altura. E atualmente eu acho que nós vivemos uma situação muito, muito semelhante. Por exemplo, aqui vemos um artigo de jornal na sua forma impressa. Nós temos um título, temos uma fotografia, temos um texto. Um artigo, todos nós conhecemos isto. Passamos para o online e temos um artigo que tem um título, uma foto e um texto. Fantástico. Vamos para a aplicação nativa do New York Times e temos um artigo que tem um título, uma fotografia e um texto. Ou seja, independentemente da tecnologia a ser usada, o artigo continua a ser a base e não é reinventado. Mas nós podemos pensar, ok, os meios escritos, os mídias escritos, de onde eu venho, são muito conservadores. Não é verdade. Este é um anúncio da CNN. E a CNN orgulhosamente apresenta a mesma experiência em televisão, no computador, num tablet e no smartphone. Photoshop. Como se nós... Não, isto funciona assim. O problema é esse, é que se fosse Photoshop, mas isto funciona assim. Como se nós, utilizadores, utilizássemos da mesma forma a televisão, o computador, o tablet e o smartphone. E na mesma altura do dia. E por aí fora. Ou seja, a nível de mídia e de tecnologia, o que me quer parecer é que nós estamos parados aqui. Que é um bocadinho estranho, não é? Ou seja, temos um volante antigo de um carro novo. Mas é o que nós estamos a fazer. O que nós pretendemos, e da minha parte eu pretendo neste curso e um bocadinho aqui neste debate, é tentarmos levar este conceito que é estranho para este conceito que faz todo sentido. Ou seja, isto é o que nós esperamos enquanto audiência, que é uma coisa desenhada e adaptada ao meio. E nós temos que chegar aqui, porque só depois de chegarmos aqui é que podemos tentar chegar aqui. E é isto. Obrigado.